Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Damares, sexto B, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a Roma Antiga. A fundação de Roma. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e economia da região. A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amulho, usurpador do trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltaram para destronar Amulho. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma, 753 a.C. Rômulo, após desentendimentos de terreno, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias, de pastores latinos e sabinos, situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Agora eu vou falar um pouco sobre a monarquia romana. A sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. Os primeiros, os patrícios, a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e os plebeus e eram prestadores de serviço. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado. República Romana foi de 509 a.C. a 27 a.C. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação. Crise da República. Na República Romana, a escravidão era a base de toda produção e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas de escravos foi liderada por Espartaco, entre 73 a 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos para o consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio, Augusto e Lepido. As disputas do poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de príncipes, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçada de república. Para finalizar, algumas curiosidades sobre a Roma Antiga. Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte e não confiáveis. Obrigadas a esta crença permaneceu até pouco tempo, quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Os romanos prezavam muito pela higiene. As casas abastadas tinham água encanada em casas e os pobres possuíam fonte perto de suas residências. Igualmente iam regularmente aos banhos políticos.
A urina era aproveitada para diversos fins por conta do ácido e outros componentes. Usavam para clarear os dentes, lavar as roupas e fazer moedas. Eu finalizo por aqui e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.